Jovem atacante Pedro do Corinthians está vendido agora no meio do ano, na abertura da janela. E o craque Neto soltou que o Corinthians vai trazer 5 reforços já para julho. Então vem aqui comigo no canal do Corintianeiro que eu vou te explicar quais as possibilidades de cada um desses reforços vir para o Corinthians. Você vai entender tudo agora, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E hoje estamos com um caminhão de notícias do Corinthians atualizadas. Então fiquem até o final desse vídeo para vocês pegarem informações detalhadas do Corinthians sobre o mercado da bola. Pessoal, e não dá para iniciar o vídeo sem falar da notícia bombásticas que o craque Neto trouxe em seu programa nos Donos da Bola. Notícia que o jovem Pedro já está vendido. É isso mesmo. O Pedro está vendido para o Arsenal. Pessoal, tudo se linkou. O Pedro parou de jogar no Corinthians de repente. O jogador estava entrando todas as partidas, fazia jogos como titular, foi tirado da seleção brasileira para ficar no Corinthians, para ajudar a equipe, e parou de entrar nas partidas. Tem ganhado oportunidade o Wesley, o próprio Romero, que nunca fez nada até agora, e o Pedro de repente sumiu. Justamente porque o jogador já está vendido. E outra porque o Vanderlei Luxemburgo não trabalha com jogadores que não fará parte do clube. Foi assim com o Duqueiroz e foi assim no passado. E eu dou razão a ele, porque não temos o porquê entrosar um time com um jogador que não fará parte do elenco. Mas a questão é, pessoal, que o Pedro foi vendido e este dinheiro do Pedro será destinado para contratações em julho agora. Aí vocês devem estar se perguntando, cara, que diretoria incompetente, né? A gente revela um jogador, eles já vão lá, vende, diretoria... Cara, calma. Desta vez, pessoal, não tem como culpar a diretoria do Corinthians. O porquê que eu vou dizer para vocês? Não tem como o futebol brasileiro competir com o futebol da Europa. Assim como não tem como o futebol do Sul da América competir com o futebol do Brasil. É muito dinheiro envolvido. Para vocês terem noção, a multa contratual do Pedro é de 120 milhões de euros, equivalente a 600 milhões de reais. É muita grana. Obviamente que o jogador não vai sair por esse preço. Existe uma quebra, diminui o preço em mais de 50%. Mas eu acredito que o Pedro deve sair do Corinthians hoje aí numa média de 180 a 200 milhões de reais. Aí não tem como o clube do Brasil segurar o atleta, até porque a vontade do jogador em uma negociação conta muito. E é o sonho de todo jogador ir para a Europa, e este dinheiro seria destinado para contratações agora em julho, que o craque Neto revelou que serão 5 jogadores que devem estar chegando no Corinthians, e eu vou explicar para vocês quais jogadores são esses e quais as chances de cada um vir vestir a camisa do Corinthians já em julho agora. Mas antes de mais nada, eu quero falar de outra possível venda que o jornalista Chico Garcia trouxe, que é a venda do zagueiro Murilo para o futebol da Espanha. O jogador já está sendo observado há muito tempo e pode surgir uma proposta, pode não, vai surgir uma proposta da Espanha em caráter oficial para o zagueiro. E entra na mesma situação do Pedro. Se for um valor alto, se for um valor financeiro bem rentável, não tem como o clube segurar. Então o Corinthians já deve se preparar para ver se o zagueiro vai sair, para a gente trazer um zagueiro de nome, um zagueiro de peso. Que é uma pena, é. Agora o Corinthians tem um forte hábito, e isso nós temos que ficar de olho. O Corinthians tem um forte hábito de vender seus jogadores a preço de banana. O Corinthians na arte da negociação é um bobão.
O Corinthians vendeu o João Vitor baratíssimo, se eu não me engano foi na época por 50 milhões. Robert Renan e o Mantuan e o goleiro Ivan e o Duqueiroz foram negociados com o Yuri Alberto. Né? A gente vê o Duqueiroz estar numa fase, beleza, o Ivan era reserva do reserva, beleza, mas o Mantuan e o Robert Renan foi de graça. Hoje, se o Robert Renan estivesse no Corinthians, era titular absoluto junto com o Murilo. O Mantuan estava voando. Óbvio que o Yuri Alberto veio como solução. Óbvio que o Yuri Alberto estava jogando bem. E é óbvio que ele vai voltar a jogar bem, porque ele é bom jogador. Mas será que vale tudo isso? Então o Corinthians tem o hábito de negociar seus atletas, as suas estrelas, por um preço bem abaixo do mercado, porque precisa pagar dívidas, porque fica sufocado com dívidas e precisa vender, às vezes por preço de banana, com medo de perder a negociação para socorrer às dívidas do dia a dia. Só em direito de imagem dos jogadores, por exemplo, estamos com 66 milhões atrasados. Salários do jogador, eu não sei trazer para vocês se está em dia ou não. Mas se a gente atrasa direitos de imagem, pode ser que tenha alguns jogadores que estão com seus salários atrasados também. Então o Corinthians gere mal o seu time, o Corinthians administra mal seus administradores dessa chapa renovação e transparência, administra mal o time, acumula dívidas e depois temos que vender às pressas aí para quitar todas essas dívidas. Pessoal, dito isso, serão 5 reforços. 5 reforços que o craque Neto deu no seu programa, que o Corinthians vai trazer. Por que eu cito a fonte? Isso é muito importante, fora que o Neto é conselheiro do Corinthians. Então essas informações que chegam a ele é de dentro do Corinthians. E jamais ele soltaria notícias em rede nacional sem que seria uma fake news, um exemplo. Né? O cara tem uma imagem a zelar. Então é com esse pensamento que vamos trazer para vocês 5 jogadores que o Corinthians está negociando que pode chegar agora, pessoal. Então, aqui tá trazendo a notícia para você na hora certa, pessoal. A notícia detalhada. Então, deixa o seu like aí, nos ajude. Galera, Lucas Veríssimo, zagueiro, está sendo cotado para vir jogar no Corinthians e a negociação estava em perfeitas condições. O zagueiro quer voltar. O Corinthians precisa de um zagueiro. O zagueiro viu o Corinthians com bons olhos. Isso é uma negociação, já disse que conta muito. O Benfica não está utilizando o atleta. Ele veria pela condição de empréstimo. Tudo está se linkando. Até que os porcos entrou na parada para trazer o Lucas Veríssimo. Essa é a informação. Corintianeiro, eles têm a patrocinadora lá que ele fez, é um patrocinador que tem dinheiro. Podemos esquecer o Lucas Veríssimo? Não. O Lucas Veríssimo, ele quer vir para o Brasil para ser titular absoluto, para sonhar com a seleção brasileira. Este é o objetivo do zagueiro. No Palmeiras, será que ele seria titular? No Corinthians, com certeza, né, pessoal? Então, o Corinthians e o Palmeiras hoje são sérios concorrentes a trazer o zagueiro. A gente sabe que o Corinthians não gosta de entrar em briga com o leilão, mas será uma briga acirrada aí entre Corinthians e Palmeiras, juntando a vontade do jogador de jogar no clube e o dinheiro do outro. Eu acredito que na fase de carreira que o Lucas Veríssimo está e pela sua volta no Brasil, ele quer jogar no time para ser titular absoluto, até para mostrar o seu valor e ganhar novas oportunidades na Europa ou até mesmo na seleção brasileira. Outro jogador que o Corinthians negocia é o Ian Couto, que saiu recentemente agora. Jogador que pertence ao Manchester City, de apenas 20 anos. Estava emprestado pelo Girona. O Manchester City emprestou o jogador para o Girona. O jogador fez uma boa temporada lá, porém o Girona não quis renovar. Ian Couto volta ao Manchester City e o técnico Guardiola não vai utilizar o atleta. Está descartado no clube do Manchester City principal. Aí que vem o problema. Manchester City tem vários clubes na Europa, inclusive no Brasil, que é o Bahia. E o problema de você negociar um jogador por empréstimo com um clube que tem muita grana, que é o Manchester City,
é que eles não precisam que você alivie da folha salarial deles o salário do Ian Couto. Porque geralmente, quando um clube empresta, é porque está pagando um salário alto àquele jogador e ele não está sendo produtivo. Ou ele empresta para ganhar rodagem, jogadores mais novos, ou jogadores experientes empresta para aliviar o salário da folha salarial. Foi assim que o Corinthians tentou fazer com o Luan e não conseguiu. O Corinthians tentou por diversas vezes emprestar o Luan para aliviar sua folha salarial, o valor de R$850 mil. A questão é que o Ian Couto não é nesse sentido. Então eu acho que seria uma contratação difícil, mas não impossível. Como eu disse, a vontade do jogador voga muito em uma negociação. Então, se for uma vontade do Ian Couto jogar num clube de primeira linha do Brasil, sendo o Corinthians ele, pode ser que essa negociação aconteça. E é claro que tem que ser um salário também que o Corinthians tem que oferecer para agradar o jogador. Mas a questão importante é que se está vindo o Ian Couto para a lateral direita, é porque o Fagner já não está aguentando jogar mais. E o Bruno Mendes possivelmente sairá de graça. Inclusive tem clubes como o Internacional e o Grêmio que está interessado no Bruno Mendes. Porque se o Fagner pega uma condição física, que já foi o melhor lateral do Brasil, e o Corinthians renova com o Bruno Mendes, a contratação do Ian Couto poderia ser uma contratação obsoleta. O Corinthians poderia deixar mais para frente, mas não é o caso aqui. Tá acompanhando, pessoal? Tá entendendo certinho? Aqui no canal do Corintianeiro trazemos para você informação detalhada, mastigada para você. Outro jogador importante, Matheus Pereira. Matheus Pereira pertence ao Al Hilal da Arábia. E o mais importante ainda, o Corinthians já solicitou o empréstimo do jogador lá atrás e foi aceito. Eles aceitaram emprestar o jogador para o Corinthians. Mas na época, então, era só por 6 meses. O que aconteceu? O Corinthians disse não. 6 meses é um período muito curto. Com isso, o Matheus Pereira foi emprestado para outro time da Arábia, que é até difícil pronunciar o nome. O jogador fez uma temporada lá que não foi legal. O time nem cogitou renovar seu empréstimo. E ele volta ao Al Hilal. E Matheus Pereira segue sendo o plano A do Corinthians. Por quê? É um jogador que vai vir de graça. É um jogador que teoricamente não ganha muito. E é um jogador jovem, de 27 anos, e que tem fortes características de armação, porque ele é um meio ofensivo, bate com as duas pernas, sabe fazer gol e teve uma ótima passagem na Europa. Mas essa questão é muito importante, fiel torcida do Corinthians. Teve. Hoje, o futebol árabe não é um futebol com um nível técnico alto, um futebol de exigência. E mesmo assim, ele não está sendo utilizado no Al Hilal. Ele não está sendo produtivo e não foi produtivo no time que o Al Hilal emprestou da Arábia. Então, por ser um futebol da Arábia, o jogador não está desenvolvendo um bom futebol. Será que seria uma boa contratação? Será que aqui no Brasil ele conseguiria jogar bem? Então, cabe ao Corinthians fazer um contrato inteligente que não sofra muitos gastos financeiros para compensar essa aposta do Matheus Pereira. Mas comentem aí, pessoal, o que vocês acham do Matheus Pereira? E o outro jogador é o que todo mundo sabe, é o Matias Rojas. Matias Rojas, que pertence ao Racing, está jogando muito. Nos últimos 24 jogos, fez 14 gols, várias assistências, um jogador ótimo, jogador jovem. A pedida do jogador inicial para jogar no Corinthians é R$640 mil por mês. O Corinthians briga nessa negociação e disputa o atleta com o Atlético Mineiro e Botafogo, do milionário John Textor. E acreditem se quiser, as negociações com o Botafogo esfriaram. Então nessa disputa aí está Corinthians e Atlético Mineiro. Porém o que pega é o salário. Que o jogador dá um salário base e os times fazem leilão. Não, eu te pago mais, eu te pago mais. E isso o jogador vai se valorizando. A questão é, até quando o Corinthians vai estar disposto a aumentar o salário para trazer o atleta? Devemos lembrar que Matias Rojas teve proposta do futebol do Sul da América inteiro, mas nenhuma proposta se compara à proposta do Brasil. Então é um jogador jovem. Esse sim o Corinthians deveria investir uma bala para trazer,
porque o atual momento dele é maravilhoso, diferente do Matheus Pereira. Então, o Corinthians tem que optar por jogadores que estão jogando bem, fora que o seu preparo físico está em perfeitas condições. É um jogador que está atuando, que está jogando. É chegar e jogar, e ele vai ficar livre agora no mês que vem. Mas comentem aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês preferiam o Matias Rojas ou o Matheus Pereira? E por falar em meio campo, vem o último, que é o Everton Ribeiro, mas esse é para dezembro. Everton Ribeiro está praticamente dissolvido com o Flamengo. Ele não irá renovar seu contrato. O jogador não atua todas as partidas como titular e isso tem deixado o atleta insatisfeito. E o jogador quer procurar novos ares e diz também que o Corinthians é seu clube de coração, onde foi revelado. Então essa informação do Everton Ribeiro também é do Neto, que o Corinthians estaria negociando com o atleta. Ah, mas espera aí, corintianeiro, ele tem 35 anos de idade, sim. Só que o Everton Ribeiro seria uma exceção. É um jogador de ótimo caráter, é um jogador que está jogando bem, é um jogador que está em plena forma física. Ele seria uma exceção dos demais jogadores velhos. Esses medalhões que temos aí encostado, que não conseguem produzir um bom futebol, muito menos chutar ao gol. Então, esses pessoal são os jogadores que o Corinthians negociam, que podem chegar no meio do ano, com exceção do Everton Ribeiro, né? Vamos dizer assim que o mercado da bola abre no dia 3 de julho, não vai chegar todo mundo no dia 3 de julho, pode chegar um no mês de julho, outro no próximo mês, mais 2 no próximo mês, né? O mercado da bola vai estar aberto e esses são os principais jogadores que podem chegar no Timão hoje. Mas aí, pessoal, a notícia foi bem detalhada para você. Consegui trazer todos os detalhes conforme você, torcedor do Corinthians, merece. Eu só quero agradecer a sua presença. Meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal, porque trazemos vídeos todos os dias. Muito obrigado novamente e vai Corinthians!